E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do Evangelho segundo Marcos, leremos o capítulo 7. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Eu, mais uma vez, consagro a mim, minha esposa, nossa bebê, nossas existências, vidas, saúde, sustento, desenvolvimento, sabedoria, prosperidade e riqueza, nosso ir e vir, a paz que excede todo o entendimento que só o Senhor dá. Estamos vinculados exclusivamente ao teu amor, favor e poder, Senhor. Te amamos. Continua a nos levar e nos trazer em paz e segurança para cada um dos lugares que temos de ir. E o tempo todo na tua presença, Senhor. Te amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvamos e agradecemos só o Senhor que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Amém. Bem, temos no capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, 37 versículos. Veremos de modo dinâmico e recomendo a leitura com maior reflexão. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos nele confiavam, comiam pão, repetindo o segundo versículo que nos diz, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e dize-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que alguém o soubesse. Repetindo o versículo 24 que nos diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhes disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir. O demônio já saiu de tua filha.
Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galiléia através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-se, repetindo o versículo 33 que nos diz, Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. E falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, repetindo o versículo 36 que nos diz, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. 37º e último versículo do capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos nos diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Pois bem, por meio desses 37 versículos, nos fala o capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, acerca de que Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. ênfase do versículo 1 até o 23, nos fala sobre a mulher Ciro-fenícia, do versículo 24 até o 30, nos fala sobre a cura de um surdo e gago, do versículo 31 até o 37. Pois bem, recomendo a leitura com maior reflexão de todos os evangelhos. Recomendo a leitura também com a reflexão do Evangelho de Marcos e principalmente por capítulos, a reflexão e a leitura e releitura, pelo menos, de cada capítulo. Pois em cada capítulo, como temos visto de Marcos, nós temos diversos contextos explicitados, diversas passagens narradas efetivamente. Aqui nós temos a explicação do que contamina o homem na parte primeira até o versículo 22. Nós temos a história da mulher Ciro-fenícia, em que Jesus disse, versículo 27, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa dessa palavra podes ir, e o demônio já saiu da tua filha. Aqui há a instrução, a direção e a clareza que Jesus veio para os judeus que o rejeitaram e ampliou o Senhor efetivamente abenece a todos, a quem crê, como eu creio, que efetivamente, como o Senhor nunca fez acepção de pessoas, como perfeito é, sabia que era para todos, mas tinha de passar pela rejeição, porque, como ele mesmo disse, para um profeta não há honra na sua casa. E fala-nos também da cura de um surdo e gago, que ao final, depois de dizer Jesus, Efatá, falava e ouvia perfeitamente. Que Deus a todos abençoe. Sucesso. É o que desejo.